Imagina só a cena. Um punhado de seguidores trancados numa sala em Jerusalém, morrendo de medo. O líder deles tinha acabado de ser executado da forma mais brutal que existe. Para qualquer um de fora, parecia o fim, né? O fim de mais um movimento messiânico que não deu em nada. E ainda assim, poucas décadas depois, esse mesmo grupo virou a base de uma fé que ia desafiar o maior império do mundo. A pergunta que guia a gente hoje é: como é que isso aconteceu? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo no que a gente poderia chamar de DNA espiritual da Igreja Cristã. A nossa base aqui é um capítulo de um material de formação teológica sobre a história da Igreja, que foca justamente nesse período, sabe? Do nascimento até o finalzinho do primeiro século. E a nossa missão aqui, eu acho, vai um pouco além de uma aula de história, né? O que a gente quer entender são os pilares, as estruturas que sustentaram esses primeiros cristãos. Não é só sobre datas e nomes, mas sobre entender como essa fé improvável cresceu, como era a vida deles em comunidade, a adoração, a organização. Entender essas bases pode dar para a gente uma lente surpreendentemente clara para olhar os desafios de hoje. Ótimo. Então vamos começar por esse ponto de ignição. O material coloca a gente logo depois da ascensão de Jesus. Os discípulos estão lá em Jerusalém esperando. E aí vem o Pentecostes, que é descrito como o grande catalisador, a chegada do Espírito Santo que transforma eles de um grupo assustado em, e eu estou citando aqui, testemunhas vivas e vibrantes. O discurso do Pedro naquele dia é tipo a certidão de nascimento da igreja como instituição. E o que é fascinante, e a fonte deixa isso muito claro, é o foco laser que eles tinham no começo. Por uns 2, 3 anos, a pregação era quase que exclusiva para os judeus na Palestina. Eles se viam como o cumprimento do judaísmo, sabe? Não como algo totalmente novo. A história de Cornélio, aquele centurião romano, é tratada como uma exceção chocante, um evento que abalou tudo. Isso levanta uma questão óbvia, então. Se eles começaram com um foco tão interno, o que impediu o cristianismo de virar só mais uma seita pequena do judaísmo que talvez, sei lá, sumisse com o tempo? A resposta é a maior ironia da história deles. Ah, é? Sim, o que forçou o cristianismo a virar uma fé global foi justamente a tentativa de acabar com ele. Peraí, então o que deveria ter sido o fim foi, na verdade, um motor de arranque? Exatamente. É uma ironia fantástica. A tentativa de apagar o fogo acabou espalhando as brasas por todo o império. A fonte aponta a perseguição, liderada pelas autoridades judaicas, como fator decisivo. O assassinato de Estevão, um dos primeiros líderes, é um ponto de virada dramático. E quem estava lá, consentindo com a morte dele? Um jovem chamado Saulo de Tarso. Essa perseguição inicial não esmagou o movimento. Ela descentralizou. Os cristãos fugiram de Jerusalém e para onde iam, levavam a mensagem. E essa dispersão forçada levou eles a lugares onde a mensagem nunca teria chegado tão rápido, né? Imagino. Precisamente. Isso nos leva a uma cidade crucial, Antioquia da Síria. Foi lá, segundo o material, que nasceu a primeira grande igreja com maioria de gentios, ou seja, de não-judeus. Antioquia virou a plataforma de lançamento para a missão mundial. É de lá que o Saulo, que agora já é o Paulo, e o Barnabé partem para as viagens missionárias que mudaram o mapa religioso do mundo. E o resultado disso nossa, é de cair o queixo. O documento mostra que em menos de 70 anos, lá pelo ano 100, já existiam comunidades cristãs vibrantes espalhadas por toda a Ásia Menor, Síria, Macedônia, Grécia. Na própria capital, Roma. Em Roma. E há indícios de que talvez já tivessem chegado até na Espanha. De uma sala trancada em Jerusalém a um movimento internacional. É impressionante. Mas essa expansão tão rápida me faz questionar. Como era de fato ser um cristão no dia a dia? Como esse grupo pequeno se mantinha unido e diferente no meio de uma cultura pagã tão dominante e muitas vezes hostil? Essa é a chave. A fonte descreve uma comunidade pequena vivendo dentro de uma sociedade pagã enorme. A maioria era de gente pobre, escravos. Mas também tinha gente das classes mais altas, principalmente em Roma.
O que os tornava diferentes e surpreendentemente atraentes eram alguns pilares na forma de viver. E quais seriam esses pilares? O primeiro é algo que hoje soa simples, mas era absolutamente revolucionário para a época: o amor fraterno. No Império Romano, a vida humana era barata, sabe? Especialmente a dos pobres, dos doentes, das viúvas, eram descartáveis. E, de repente, surge uma comunidade onde chamar alguém de irmão ou irmã não era só uma figura de linguagem, era uma garantia de cuidado. Se você ficasse órfão, doente ou pobre, aquela comunidade ia cuidar de você. Era um sistema de segurança social e emocional que o Império simplesmente não oferecia. Isso é poderoso. Não era caridade no sentido de dar uma esmola, era uma estrutura de família mesmo. O material até menciona que administrar fundos para cuidar dessas pessoas era uma parte central da vida da igreja. Gigantesco. O impacto social disso foi gigantesco. A fonte destaca que dentro da igreja, as barreiras sociais, elas desmoronavam. Escravos e senhores sentavam juntos como iguais. Isso era impensável na sociedade romana. E as mulheres, que eram tratadas basicamente como propriedade, encontravam ali uma posição de honra e influência que não existia em outro lugar. Isso, por si só, já era um testemunho radical. Certo. E além desse cuidado mútuo, o que mais? O segundo pilar era a pureza moral e o zelo. Havia um contraste gritante entre o que o texto descreve como o fervor moral dos cristãos e a lassidão da sociedade da época. Claro, as cartas de Paulo estão cheias de correções, o que mostra que eles não eram perfeitos, né? Uhum. Mas a questão é que eles estavam engajados num processo de transformação. A busca pela santidade era levada a sério. O que me leva a um terceiro ponto que o documento destaca. Um tipo de alegria, um contentamento que parecia inexplicável para os de fora. Sim, e essa alegria não vinha de circunstâncias boas. Vinha da crença no perdão dos pecados, de uma relação pessoal com Cristo e, crucialmente, da certeza da imortalidade. Num mundo onde muitos viviam com um desespero existencial profundo, encontrar um grupo de gente que não tinha medo da morte era muito intrigante. E atraente. Essa confiança era o motor deles. E o que alimentava essa confiança toda? Essa capacidade de viver de um jeito tão diferente e de enfrentar o sofrimento. Uma crença central que estava em tudo: a esperança da vinda iminente do Senhor. Eles viviam numa expectativa constante do retorno visível de Jesus para estabelecer o seu reino. Isso não era uma ideia teológica abstrata, sabe? Era uma realidade que moldava cada decisão deles. Faz sentido. Se alguém acredita que o mundo como a gente conhece está prestes a acabar, isso muda radicalmente as prioridades, os valores. Exatamente. Muda a sua relação com o sofrimento. E eles certamente sofreram. A fonte é bem clara que essa vida não era um mar de rosas. A perseguição que começou com as autoridades judaicas, ela escalou de forma dramática. Exato. O texto marca um ponto de virada ali por volta do ano 54, com o imperador Nero. A partir daí, a hostilidade deixa de ser local e passa a ser uma política do próprio Estado romano. A igreja passa a ser vista como uma ameaça ao modo de vida romano, e o império tenta eliminá-la de forma, como diz a fonte, cruel e vigorosa. Milhares de cristãos, desde líderes como Pedro e Paulo até pessoas comuns, morreram pela fé. Viver de forma radical tinha um custo real e muitas vezes final. Tudo bem, isso nos dá uma imagem bem clara da vida deles. Mas e a parte prática? Sendo um grupo perseguido e, na maioria, pobre, como eles se organizavam para adorar? Não existiam catedrais ou templos, né? Não, de jeito nenhum. A simplicidade era a norma. O material explica que as reuniões aconteciam em casas particulares, o que só reforçava aquele senso de família. E com base nas cartas de Paulo, a fonte deduz que havia 2 tipos principais de encontros. E como eram esses encontros? O primeiro era o que a gente poderia chamar de culto de oração. A descrição é de algo muito espontâneo, muito participativo, guiado pelo Espírito. As pessoas oravam, davam testemunhos, alguém trazia um ensino, cantavam salmos e o que o texto chama de primeiros hinos cristãos. Também liam trechos do Antigo Testamento, que era a Bíblia deles, e relembravam de memória os ensinos de Jesus, que ainda não estavam todos compilados como os evangelhos que a gente conhece hoje. Parece bastante vivo, né? Talvez até um pouco caótico. Era tão vivo que às vezes saía do controle.
A fonte menciona especificamente a igreja de Corinto, onde o entusiasmo era tanto que Paulo precisou escrever para colocar um pouco de ordem na casa. Ele disse que tudo devia ser feito com decência e ordem. Entendi. E qual era o segundo tipo de reunião? Era a festa do amor ou ágape. Era basicamente uma refeição comunitária, mas com um caráter sagrado e alegre. Era um momento só para os cristãos, que simbolizavam a união, o amor fraterno, e no final dessa refeição, eles celebravam a ceia do Senhor, que era o ritual central da fé. Certo. Então, o culto era simples, comunitário, mas no que exatamente eles acreditavam? Você mencionou que não havia credos formais como os que a gente conhece hoje. Isso é muito importante. As doutrinas deles eram, segundo a fonte, simples e totalmente centradas na pessoa e na obra de Cristo. O credo dos apóstolos, por exemplo, só tomaria forma no século seguinte. Para entender as crenças deles, a gente tem que ir direto para os escritos do Novo Testamento. E o que a fonte aponta como o núcleo dessa fé? Os pontos essenciais eram a crença em Deus Pai, o Criador, em Jesus Cristo como seu Filho, que se tornou humano, morreu pelos pecados e ressuscitou, sendo o único Salvador, e no Espírito Santo, cuja presença eles sentiam no dia a dia. Eles acreditavam no perdão dos pecados, que o amor era o ideal moral supremo e aguardavam a volta de Jesus para o juízo final e para dar a vida eterna. Era direto e transformador. Mas mesmo sendo simples, essa fé não estava imune a desafios internos, certo? O material menciona umas ameaças doutrinárias bem sérias. Sim, desde o comecinho. A pureza do evangelho, como a fonte coloca, foi ameaçada por dois grandes desvios. O primeiro veio dos chamados judaizantes. Eram cristãos, a maioria de origem judaica, que ensinavam que os gentios convertidos precisavam, além de crer em Jesus, guardar a lei judaica e praticar a circuncisão para serem salvos. Ah, então era basicamente dizer que, para ser um bom cristão, você primeiro precisava se tornar um bom judeu? Exatamente. As cartas de Paulo aos Gálatas e aos Romanos são respostas diretas e contundentes a essa ideia. E o segundo erro? Parece que era algo mais complexo. Sim, o gnosticismo. Este era muito mais sutil e, por isso, mais perigoso. O texto descreve como uma estranha mistura de ideias cristãs, judaicas e pagãs. O gnosticismo propunha um conhecimento secreto para a salvação e via o mundo material como o mal, o que negava a encarnação de Cristo. O perigo era que ele usava a linguagem cristã, sabe, e se parecia com o cristianismo suficiente para confundir os fiéis. Ok, então temos um movimento em expansão, com uma vida comunitária intensa e crenças centrais, mas que enfrentava perseguição externa e desafios internos. Isso me leva à pergunta final. Como é que tudo isso era governado? Quem estava no comando para manter a unidade? E a resposta que a nossa fonte dá é, para os padrões de hoje, surpreendente. E qual é? A governança era radicalmente descentralizada. Cada igreja local era, em grande medida, autônoma. Elas elegiam seus próprios oficiais, administravam sua disciplina, resolviam seus problemas. Espera, isso parece um pouco caótico. Se cada igreja era autônoma, como eles evitavam que a doutrina se fragmentasse? O que impedia uma igreja em Roma de acreditar em algo totalmente diferente de uma em Corinto, se não havia uma liderança central? Figuras como Paulo não funcionavam como essa liderança? Excelente pergunta. Eles tinham uma convicção muito forte de que pertenciam a uma única igreja universal em Cristo. Mas isso era uma realidade espiritual, não organizacional. A autoridade de apóstolos como Pedro e Paulo era imensa, mas o material é cuidadoso em explicar que era uma autoridade pessoal, carismática, não era institucional. Ela vinha do fato de terem andado com Jesus, ou, no caso de Paulo, de seu chamado extraordinário. As pessoas os ouviam por respeito, por reverência, não porque eles ocupavam um cargo numa hierarquia. Então a liderança era mais relacional do que burocrática. E como funcionava no nível local, no dia a dia? O Novo Testamento descreve dois tipos de ministério. Havia um ministério itinerante, com apóstolos, profetas, mestres, que viajavam e ensinavam. E havia um ministério local, focado na administração de cada congregação. E aqui a fonte é enfática.
Não existia um modelo único. As igrejas tinham liberdade para se organizar de maneiras diferentes. Mas existiam alguns cargos ou funções em comum? Sim. Nas igrejas fundadas por Paulo, por exemplo, o modelo parece ter sido de 2 grupos de oficiais. O primeiro era o dos anciãos, também chamados de presbíteros ou bispos. Certo. Esses termos, no começo, parecem ter sido usados de forma intercambiável para descrever os responsáveis pelo pastoreio, pela disciplina, pelas finanças. O segundo grupo era o dos diáconos, cuja função era mais prática: cuidar da beneficência, da caridade, distribuindo os fundos para os necessitados. Fazendo uma síntese, então, o que a gente vê é um movimento que se expande por causa da perseguição, que atrai as pessoas por uma vida comunitária radicalmente diferente, baseada no amor, na pureza moral, uma adoração simples, mas vibrante, feita em casas. Crenças focadas em Cristo, não em dogmas complexos, e uma estrutura de governo surpreendentemente flexível e descentralizada. Exatamente. E quando você junta todas essas peças, começa a entender por que essa comunidade era tão resiliente e tão atraente. Esse DNA original, a combinação de uma mensagem poderosa com uma comunidade autêntica, explica muita coisa. E conhecer essas fundações nos dá uma perspectiva fascinante para avaliar tudo que veio depois na história do cristianismo. E isso, claro, nos deixa com uma reflexão importante. O material que a gente analisou descreve essas igrejas primitivas como autônomas, com métodos organizacionais variados e um governo local descentralizado. A autoridade era mais baseada no carisma e no serviço do que em estruturas. Considerando esse começo, o que será que os cristãos do primeiro século pensariam das denominações atuais? Muitas vezes tão estruturadas, hierárquicas e centralizadas. É uma pergunta que vale a pena deixar no ar.